Fala meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Deixa seu comentário, se inscreva no canal e deixa seu like também e vamos pro vídeo. Tranquilo nessa história é o Pedro Henrique Torre, né? No nosso quadro ali ele tá liberado, com as informações do Flamengo muito tranquilo com o Felipe Luiz, né? Tá tudo certo, né? Tudo bem, pessoal? Um beijo, Mari, abraço, Bruno, abraço a todos aí do estúdio. Olha, eu sempre digo, tranquilo no Flamengo é uma palavra muito forte, uma expressão até muito forte. No balanço das horas tudo pode mudar, isso denuncia idade, mas tudo bem. Tudo bom, pessoal? Um abraço aí. Flamengo, teoricamente, um pouco mais tranquilo depois da vitória no último fim de semana contra o Grêmio. Uma boa atuação da Arrascaeta, 2 gols, 2-0. O Flamengo teve um jogo talvez tranquilo, acima do esperado, né? Lá na Arena do Grêmio, então conseguiu os 7 pontos no Campeonato Brasileiro. Começou bem, porque foi um empate em casa, jogando até bem contra o Inter, que é um candidato ao título, e 2 vitórias em sequência fora de casa. Agora tem 2 jogos em sequência no Maracanã. Esse primeiro agora contra o Juventude, nesta quarta, 21h30. Então vai ser um jogo bem importante. E aí depois o Juventude vem bem no Campeonato Brasileiro nesse início. E depois contra o Vasco, clássico no Maracanã. O Felipe Luiz pode começar a tentar fazer aquela rotação. Os famosos potinhos, né, Bruno? Que a gente sempre tanto fala assim. Começar a segurar um pouquinho os jogadores, porque é jogo quarta domingo, e o Flamengo tem um jogo no sábado contra o Vasco, e depois já o jogo na altitude, viaja domingo para Quito, quando vai enfrentar na terça-feira a LDU. Então, por exemplo, a dupla de Léus ele tem jogado bastante na zaga, então pode segurar algum desses jogadores ali. O Danilo, que já estava recuperado, ficou no banco na última partida, pode entrar, é uma possibilidade aí de ganhar mais jogo. O Pedro ganhar alguma minutagem, não de início, mas enfim, pode entrar na equipe. Tem o Juninho também, o Alexandro na lateral esquerda tem jogado bastante, jogador veterano, então tem que controlar mais a questão da carga dele também. Então, o Felipe Luiz levando isso tudo em conta, como leva muito em conta também, embora ele tenha falado ali que a prioridade é disputar tudo muito bem. Mas, claro, a diretoria já disse que a prioridade bem grande é conquistar o título brasileiro. Como o Flamengo teve um bom arranque, a tendência é continuar indo com muita força aí nessas rodadas para conseguir, quem sabe, mais 6 pontos no Maracanã e viajar para Quito um pouco mais tranquilo, porque tem que fazer muita pontuação lá na altitude também para limpar um pouco a barra na Libertadores, pessoal. Valeu, Pedro. Obrigado. Trazendo uma blitz rubro-negra pra gente, Mário. Ninho do Urubu com Bruno Cortes, que traz o noticiário do Flamengo, que tem uma parada em casa diante do torcedor contra o Juventude. Quais as expectativas de público e de time para esse jogo? A gente sempre fala, né, meu amigo, com um calendário agitado, apertado, tendo de poupar um jogo sim, um jogo não. Como chega o Flamengo para esse jogo de amanhã? E aí, Vini, tudo bem? Boa tarde a todos. Falamos ao vivo, então, do centro de treinamento do Flamengo, aqui o Ninho do Urubu, onde daqui a pouco tem treino, 3h30 da tarde, o técnico Felipe Luiz faz o que é o último treino, né, antes do jogo de amanhã com o Juventude, a chance de fazer esses últimos ajustes em relação à escalação. Então, expectativa para time. A gente sabe que o Felipe Luiz vem poupando jogadores quando precisa poupar, né? Isso aconteceu na última quarta-feira pela Libertadores, quando o time perdeu para o Central Córdoba, e aí o Wesley, Pulgar e Gerson ficaram no banco, entraram só no segundo tempo. Para esse jogo de amanhã, ele tem algumas possibilidades que podem ser boas opções. O Danilo é uma delas, ficou 50 dias fora, voltou a ser relacionado no último jogo do fim de semana com o Grêmio, não entrou. E aí, se jogar o Danilo, seja como titular ou de repente durante o jogo, é uma boa para a dupla de zaga titular, que tem um desgaste muito grande. Léo Pereira e Léo Ortiz estão entre os jogadores com mais minutos na temporada, vem de uma sequência de 11 jogos seguidos como titulares, então pode ser uma boa para tentar dar um descanso para um dos dois, que vem jogando muito ultimamente. E a outra opção é o Pedro, né? Esse existe uma expectativa enorme do torcedor do Flamengo, já voltou a jogar depois de quase 7 meses, né? Nesse jogo da quarta-feira da Libertadores, ele entrou, ficou no banco, entrou ali no meio do segundo tempo, correu muito, tocou pouco na bola, é verdade, deu um bom passe ali para o Luiz Araújo, que deu um chute meio sem perigo ali, mas enfim, foi para o jogo com o Grêmio também, relacionado, ficou no banco e não entrou, então a possibilidade de ele entrar no Juventude aumenta, para ele ir conseguindo ganhar minutagem mesmo nessa volta, que é para todos no Flamengo, que tem que ser mesmo uma volta gradativa do Pedro, que foi artilheiro
artilheiro do Flamengo nas últimas 3 temporadas. E um outro elemento importante para esse Flamengo contra o Juventude é que quer vencer pela primeira vez em casa no Brasileiro, né? Nos 3 jogos até aqui foram 2 vitórias, as 2 longe do Rio, uma lá em Salvador contra o Vitória, a outra no fim de semana em Porto Alegre com o Grêmio. No último jogo, no único jogo no Rio, né, com o Inter, empate por 1-1, então tem essa chance também de vencer em casa pela primeira vez no Brasileiro. Beleza, Vini? Abraço. Valeu, Bruno Cortes, bem lembrado, hein? O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, 2 vitórias, 1 empate em 3 jogos, mas ótima observação, ainda tentando vencer pela primeira vez em casa. Já que você está trabalhando, então, vamos falar então desse Flamengo, que está num bom momento, se recuperou daquela derrota meio ali inconveniente na Libertadores para o Central Córdoba, mas venceu muito bem o Grêmio no fim de semana e agora já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Juventude no Maracanã. Teoricamente, para muita gente, é um jogo tranquilo, mas o Juventude começou bem esse Campeonato Brasileiro, está bem ali na tabela e a gente já falou aqui, Campeonato Brasileiro não tem dessa não, gente, vai ser tudo difícil. E aí, Braz, eu queria entender, né, o que o Felipe Luiz está pensando para esse jogo, se ele vai pensar em dosar, poupar alguns jogadores, ele já fez isso pela Libertadores, não deu certo. O que ele está pensando? Até porque tem alguns jogadores com uma minutagem maior, como a Arrascaeta. Fez 2 gols contra o Grêmio, tem entrado aí com mais efetividade em campo, né? Vive uma fase melhor porque se recuperou fisicamente, está voltando a ser aquele Arrascaeta que a gente conhece. O que ele está pensando para esse jogo? Muito provavelmente o Felipe Luiz ele vai tá vendo? Travou, voltou, peraí. Acho que voltou, hein? Então, o Felipe Luiz ele provavelmente vai poupar os jogadores que estão com uma sequência maior de jogos, né? O Arrascaeta eu não sei se ele vai ser poupado não, tá? É capaz de que ele comece jogando, porque ele fez o 3º jogo seguido, tem outros jogadores ali que estão com uma sequência de jogos maior, por exemplo, o De La Cruz, que já está com 8 jogos consecutivos, e o De La Cruz, ano passado, ele, por exemplo, ele foi o jogador que mais tempo ficou no departamento médico. Então, a tendência é que, por exemplo, o De La Cruz seja poupado e ele dê minutagem para alguns jogadores. Por exemplo, o Danilo, que voltou, ele ficou 50 dias fora, ele foi relacionado contra o Grêmio, mas não entrou. E aí é capaz de que ele dê essa minutagem para o Danilo, de repente no lugar do Léo Pereira, que também está em uma sequência grande de jogos. O Pedro, senão ele provavelmente não começa jogando, mas ele vai ter mais oportunidade, vai ter mais minutagem. Por exemplo, contra o Grêmio, ele acabou não entrando. O Felipe Luiz entendeu que não era um jogo com as características dele. Inclusive, no meu modo de ver, ele foi bem, porque ele faz essas substituições, mantém o time veloz. O Grêmio, como vocês estão vendo aí, dando muito espaço para o Flamengo. Então, ele preferiu continuar com o time rápido. E aí, ele matou. O Flamengo, por mais que tenha sido dominante do jogo, o Flamengo faz 2 gols de contra-ataque, né? Então, o Felipe Luiz teve uma leitura muito boa nesse jogo. Mas agora, contra o Juventude, que é a grande tendência que o Flamengo fique mais com a posse de bola, seja intenso ali na partida, o Pedro entra ali no segundo tempo e tem mais minutagem. Mas eu apostaria que o Danilo começa jogando na zaga e o De La Cruz ali no meio de campo ele seja poupado. Então, ele pensando em fazer um pequeno revezamento na zaga, até porque o Léo Ortiz e o Léo Pereira vêm fazendo muitos jogos, né? Já são 11 jogos seguidos, então ele pode dar um descanso para esses jogadores. Ô Braz, você falou sobre o Pedro, né? Sobre a utilização desse jogador. E a gente sempre cai numa discussão no Flamengo sobre as prioridades, até pelas declarações do presidente BAP, do diretor Boto também e do próprio Felipe Luiz, que disse, não tem dessa prioridade ao Campeonato Brasileiro. A Libertadores é muito importante, as 3 competições são muito importantes. Mas internamente, isso é verdade ou de fato tem uma prioridade em relação ao Campeonato Brasileiro? E aí, será que pensar nessas mexidas agora é também já visando o Clássico, porque enfrenta o sábado no fim de semana? Então, o Flamengo tem um elenco abastado, talvez o mais do futebol brasileiro, né? O elenco mais recheado, rechonchudo, como diz a Liga do Campeonato Brasileiro. Mas ele tem que saber equilibrar aí para estar bem nas 3 competições, que é o mínimo do que a torcida espera. Então, assim, para ser bem simples, assim, bem resumido, eu acho que assim, a prioridade da diretoria é o Campeonato Brasileiro. Mas eu tenho minhas dúvidas se o Felipe Luiz leva isso a risco. O Felipe Luiz,
ele está levando muito mais à risca a situação física dos jogadores do que propriamente a prioridade do campeonato ou outro. O jogo, por exemplo, do Juventude, ele realmente vai poupar os jogadores que ele entende que seja uma sequência de jogos alta que isso pode gerar uma lesão. E, como você bem falou, eles também estão levando em consideração nessa semana essa sequência de jogos aí, porque no sábado tem clássico contra o Vasco e no domingo o Flamengo já viaja para o Equador. É até uma curiosidade, porque as últimas vezes que o Flamengo foi jogar na altitude, o Flamengo chegou no dia do jogo, né? Então, você tem duas opções ali Deu uma travadinha, voltou. Tem duas opções ali de minimizar a altitude, né? Ou você chega no dia do jogo, ou você chega antes. O Flamengo entendeu que dessa vez era melhor sair no domingo. Então o Flamengo vai chegar lá ainda no domingo e treina na segunda-feira no Equador para jogar terça-feira contra a LDU. Então, assim, esse planejamento está sendo levado em consideração para fazer distribuição de jogadores aí para os 3 jogos. Juventude, Vasco, no Maracanã no sábado, e terça-feira Libertadores lá no Equador, na altitude. Lívia, concorda com esse planejamento do Felipe Luiz contra o Juventude? Respeitando o Juventude, dá para tirar um pouco o pé? Ou o Campeonato Brasileiro é complicado, é arriscado, e o Flamengo está ali, né, na liderança com 7 pontos junto com o Palmeiras, mas, claro, tá todo mundo junto, é só um início de campeonato. Ou não tem jeito, gente, o calendário é assim, se não poupar, vai dar ruim também. É isso, se não poupar, vai dar ruim. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O problema é que quando você pega uns times assim, tipo o Central Córdoba, né? Que aí você acaba sendo surpreendido, né? E surpreende, né, gente? O claro. Futebol sul-americano, ainda mais com altitude, é uma loucura, né? E aí você precisa fazer escolhas difíceis, né? E é isso, administrar elenco hoje no Brasil, e ainda mais com tanta competição acontecendo, um calendário tão zoado às vezes, né? Porque a gente vê, às vezes, 3 dias de descanso para os jogadores, é impossível recuperar, é impossível treinar, e aí é hora de fazer escolhas. Eu acho que planejamento, principalmente para início de Campeonato Brasileiro, está bem feito. É por aí, não? Só um dado aqui, Luiz. Oi. Até a matéria que eu dei hoje sobre o Arrascaeta, algo que pode explicar essa evolução técnica dele, ele tem ganhado mais minutagem em campo, ele está ficando mais resistente fisicamente. O Arrascaeta, ele chega em um determinado momento da temporada que ele começa, o motor começa a bater do Arrascaeta. E aí, no início do ano, por exemplo, eu fiz um levantamento que as 6 primeiras partidas dele, ele fez 14 jogos até agora pelo Flamengo, nesse ano. Os 6 primeiros jogos, ele teve uma média de 54 minutos em campo. Aí ele chega contra o Maricá, que foi o primeiro jogo que ele joga os 90 minutos. A partir dali, foram 8 jogos, ele aumenta essa média para 79 minutos. Olha. Então, eu acho que ele demora um pouco a pegar no tranco, ele está pegando no tranco agora. Isso explica um pouco essa evolução técnica também. E chegou a 78 gols, né, Brás? Isso. Agora é o segundo maior artilheiro da história, estrangeiro, né, da história do Flamengo. E também ultrapassou o ídolo Júnior, né, o Júnior Capacete, na lista geral de artilheiros do Flamengo. Mas como estrangeiro, ele está isolado agora como o segundo maior estrangeiro da história do Flamengo, ficando atrás somente do Doval, o argentino atacante.